Paulo César Prado, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa Inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo, você está aqui na sua rádio Vibe Mundial. Começa agora mais uma edição do programa Inacreditável. Estou aqui com os meus companheiros Marcelo Santos e Fernando Pereira. Muito boa tarde, Fernando Pereira. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Marcelo, os ouvintes. Paulinho, hoje o programa promete, hein, Paulinho? Hoje nós temos uma pessoa de extrema importância, uma grande relevância aqui no cenário da psiquiatria, da psicologia. Hoje o programa promete, hein, Paulinho? Já vamos anunciá-lo daqui a pouco. Primeiro, uma boa tarde para Marcelo Santos. Pessoal, hoje o negócio, eu tô com medo do doutor aí. Não é pra me internar, de repente não gosta das minhas coisas, vai querer me internar. Mas, ó, legal, hein, doutor? Tamo junto. É isso aí. Antes de apresentar o convidado, é sempre bom informar aqui ao público do programa Inacreditável que nós seguimos todos os procedimentos de prevenção ao Covid-19 indicados pela Organização Mundial de Saúde. Nós passamos álcool em gel aqui na mesa toda, nos equipamentos, estamos utilizando máscara 95, hein? Máscara 95 e seguindo o distanciamento de 1 metro cada um, que é o distanciamento também sugerido pelos profissionais que atuam no setor, né? Profissionais infectologistas. Bom, nosso convidado de hoje é o doutor Adriano Segal, coordenador da psiquiatria do ambulatório de obesidade do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas e também do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E nas horas vagas ele também é Elvis Presley, mas isso nós vamos contar depois. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulinho, é um prazer estar aqui. Nunca dei uma entrevista mascarada, Fernando nem Marcelo. Marcelo, fica tranquilo que eu acho que hoje eu vou te deixar voltar para casa na boa. E nunca dei uma entrevista aqui, mas é um prazer estar aqui com vocês. Todo mundo muito gente fina aqui. Que legal, seja muito bem-vindo. E eu já vou fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta clássica, você já deve ter respondido milhares de vezes, mas como é uma audiência rotativa, sempre tem gente nova entrando para escutar esse assunto. Qual é a diferença entre psiquiatria e psicologia? São várias diferenças, mas a principal, Paulinho, é o fato de que o psiquiatra é um médico. Antes de você fazer a residência de psiquiatria, você tem que fazer a faculdade de medicina. A turma que faz psicologia faz a faculdade de psicologia. Existem algumas áreas de contato, né? Quer dizer, você pode fazer terapia, o psicólogo pode fazer terapia, você pode fazer estudos, enfim, de personalidade, esse tipo de coisa, mas em termos de prescrição de medicação, de indicação de tratamento e mesmo em termos de responsabilidade civil sobre o tratamento, o psiquiatra que fica com essas três coisas mais especificamente. Legal, bem esclarecido. Fernando Pereira. Bacana a explicação, hein, doutor? Começou bem, hein? Hoje o programa promete, hein? A pergunta que eu faço é a seguinte: o que é síndrome metabólica, né? E as suas características? A síndrome metabólica é uma coisa que foi cunhada na década de 90, 80, 90, que é caracterizada por um aumento de deposição de gordura na região do abdômen, resistência à insulina, quer dizer, a pessoa tem que produzir mais insulina para baixar o açúcar normalmente, e aí vem junto as coisas que estão associadas a isso, que é diabetes, dislipidemia, quer dizer, alteração do colesterol e dos triglicéridos, e também hipertensão. Então, a síndrome metabólica é caracterizada por obesidade, especialmente obesidade na região abdominal, mas hipertensão, dislipidemia e diabetes. Marcelo? Doutor, isso é importante porque, eu tenho 88 anos. Aliás, Paulinho, uma coisa que você falou muito bem de falar para os ouvintes os nossos cuidados, os caras falaram que quando tem máscara é 1 metro, né? Exatamente. Senão os caras falaram que é 2 metros. Os caras me orientaram, porque eu sou velho e eu posso me ferrar. Então,
Nós estamos perfeitos aqui, doutor, que prazer estar com o senhor. Então, deixa eu entender umas coisas aí. Esse negócio de síndrome metabólica. Como é que sei lá como é que faz isso. Então, os caras ficam gordos, né? E como é que funciona? Por que o senhor, onde entra o psiquiatra nisso, né? O psiquiatra, porque todo mundo se preocupa com engordar e emagrecer, não é? É verdade. Mas então, como é que é o negócio? Então, na verdade, nem precisa ter muito excesso de peso. Basta que você tenha muita gordura abdominal e essas alterações metabólicas. Mas tinha um cara na Suécia, se eu não me engano, que fez um estudo, que ainda corre, um estudo super longo que se chama Swedish Obese Subjects, que é sujeitos obesos da Suécia, que chamava Jostrom, que ele achava na década de 90 que valia a pena dar alguns antidepressivos para qualquer pessoa que tivesse síndrome metabólica. Era um exagero, mas é uma coisa que tem algum sentido na seguinte medida. Existe uma grande associação entre quadros psiquiátricos, tipo quadros ansiosos, quadros depressivos, comer compulsivo e outros quadros de humor, quadros até mesmo de esquizofrenia e obesidade e síndrome metabólica. Então, mesmo antes dos tratamentos dessas doenças que às vezes cursam com aumento de peso, você tem alterações metabólicas nesses pacientes. Então, tem uma associação, tem algumas vias de funcionamento da doença que são comuns, tanto em obesidade e síndrome metabólica, quanto em quadros psiquiátricos específicos. Não em todos os quadros psiquiátricos, mas uma boa parte deles. Ah, tá. Doutor, falando em estatística, a obesidade, ela leva mais um paciente a enfrentar problemas psiquiátricos ou o contrário? Então, esse é uma excelente pergunta, porque na verdade ele não pensa mais no sentido de causa e efeito. Então, por muito tempo se achava que a obesidade era consequência de um funcionamento psicológico ruim. Depois, na década de 90, no começo dos anos 2000, as pessoas começaram a achar que não, que era o contrário, que a obesidade era um fator de grande estresse que fazia com que as pessoas sofressem muito e aí desenvolvessem quadros psiquiátricos. Hoje a gente pensa aquilo que eu estava falando agora há pouco. Existem vias comuns, não tem uma relação causa e efeito. Tá. Então você não vai ficar obeso porque você tem um transtorno psiquiátrico e nem você vai ficar psiquiátrico porque você tem um quadro de obesidade. As duas coisas podem caminhar juntas sem que uma cause a outra. Ainda nesse contexto, né, de 2000, entre o final dos anos 90, né, e 2000, muito se discutia a questão estética, né? Por exemplo, a pessoa é obesa porque ela come bastante e tal, ela está com alguma ansiedade, enfim. A pergunta que eu faço, a obesidade é uma doença? A obesidade, sem dúvida alguma, é uma doença, não é culpa da pessoa que tem obesidade. E, assim, existe uma meia-verdade nesse mito que as pessoas acreditavam. Qual é essa meia-verdade? Efetivamente, todo mundo que tem obesidade come mais calorias do que gasta. Isso não quer dizer que coma muita caloria. Às vezes, por um motivo ou por outro, gasta menos. Então, você tem que individuar. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que tinha 1,80 m e pouco, ela tinha 150 quilos e o que ela gastava de energia por dia era 800, 900 calorias, que é muito pouco. Então, para ela era impossível perder peso, porque ela teria que comer nada durante o dia. Então, a obesidade é uma doença e a gente tem que desmistificar que quem é obeso come de uma maneira descontrolada, ou tem falta de controle emocional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra no sentido de uma coisa causar a outra. Você tem algumas associações, mas uma não causa a outra necessariamente. Marcelo? Doutor, o senhor está me fazendo raciocinar aí, viu? Desculpa. Bom, o ano que vem teremos uma nova tentativa. Não, porque o senhor está atenção, eu me lembro, eu tenho os 2 filhos, certo? Eu tinha lá, um moleque era magro. O que ele comia, você não tem noção. Ele comia o resto da comida de toda a mesa da gente, entendeu? Deu da patroa, todo mundo. E o cara é magro até hoje. Já o outro, né? Come um pouco mais, tem barriguinha. Não tem em mim também. Comia um pouco mais a barriguinha. E como é que explica? O cara não para de comer e sempre magro, e o outro não come tanto e engorda. Não é uma coisa que a gente vê? Sim, sim. E fica confuso, né? E tem o efeito sanfona também.
O camarada que toda hora ele tá engordando e emagrecendo. Aliás, tem alguma coisa a ver com o fator psiquiátrico também da pessoa? Esse negócio de o cara não conseguir manter o padrão dele quando ele faz um regime, ele consegue ficar magro? Complementando um pouco a pergunta dele também. Interessante saber, né? Porque a gente não sabe o que fazer. Pois é. Marcelo, seu Marcelo, desculpa. Não, pode não, aqui é tudo amigo, aqui somos companheiro, camarada, eu lembro da Estiva, que era tudo companheiro. A maior parte da população tem que comer de uma maneira regulada para não ganhar peso. A gente está falando de 90%. 5% da população acontece que nem aquela paciente que eu citei, que por menos que ela coma, ela vai ganhar peso. E 5% da população acontece como esse seu filho que come e não ganha peso. É essa parcela da população que eu mais invejo, que assim, você pode comer à vontade e não ganhar peso. Você é a torcida do Santos, né? Mas isso não quer dizer... Que é a maior do mundo. Desculpa. Tem eu. Disseram que tem um outro fora eu, né? Não sei. Tem um outro, não tem além de mim? 50% da torcida tá no estúdio. Você me acha o outro aí para me apresentar? Eu vou tentar. Não é nem o Pelé, porque o Pelé é palmeirense. Mas respondendo a tua pergunta, que é bem legal, não tem nada a ver, o efeito sanfona não é um sinal de que a pessoa não está cooperando com o tratamento, ou que tem algum problema de comer por ansiedade, esse tipo de coisa. O efeito sanfona simplesmente é uma doença que é crônica, como diabetes, que não tem um bom tratamento ainda hoje em dia. O melhor tratamento que tem para obesidade, melhor no sentido de maior perda de peso por mais tempo, é o tratamento cirúrgico. Agora estão vindo outros tratamentos, tem algumas medicações que são injetáveis, são muito boas, etc. Mas ainda é uma doença que a gente não sabe tratar e que infelizmente a gente depende da motivação de uma pessoa para ela não ganhar peso. E a motivação é uma coisa que fica mudando ao longo do tempo. Então, uma hora eu estou muito motivado para fazer uma coisa, mas talvez daqui a 2 dias eu não esteja mais. Então, o que acontece na verdade é que a doença está recorrendo, é uma doença recidivante, ela tem uma recidiva, porque não tem um tratamento adequado. A mesma coisa que a gente pedir para uma pessoa cuidar da pressão arterial só com a força do pensamento, vamos dizer. É muito pouco provável que a gente vá ter bons resultados na maior parte dos pacientes. Então a gente não tem um tratamento. Aquela escola, não, você tem que mudar a sua cabeça, você tem que pensar que nem um magro. É bobagem, não existe isso, não existe nenhuma comprovação de que isso seja razoável. Na verdade é que eu tenho tratamentos que não são tão fortes quanto é a doença. A doença é realmente muito forte. Legal. Fernando, antes de eu passar para você, eu queria saber se existe um trabalho que o senhor possa fazer, ou que o senhor já deve talvez até executar, com os familiares da pessoa que está tratando da obesidade e de uma pessoa que já está tratando o problema psiquiátrico relacionado com a obesidade. Como que é feito o trabalho com a família, para conscientizar a família que o parente tem um problema e que ele precisa da ajuda da família? Essa é uma muito boa pergunta, porque você tem que você teria que fazer um meio ambiente que a pessoa tivesse todas as condições do mundo para se manter motivada. Isso é muito difícil porque isso não é a vida do dia a dia. Então a gente tem só que explicar para os familiares, para as pessoas que têm parentes obesos, que não é falta de força de vontade. Então não adianta a gente querer, por exemplo, que uma pessoa que tem que perder peso se controle se você ficar comprando um monte de comida super industrializada, que é super saborosa, é super barata e é super engordativa também. Não adianta você comprar isso daí e falar que a pessoa tem que se controlar. Isso não vai funcionar, então você diminui essa exposição da pessoa. A gente tenta fazer isso com os familiares, a esses estímulos que são difíceis de controlar. Isso funciona muito melhor quando o paciente é uma criança ou um adolescente. Quando é um adulto, é muito mais complicado. Já tem os hábitos, já tem os hábitos e tem a liberdade, quer dizer, tem a autonomia de sair, comprar e tal, é mais complicado nesse sentido. Legal. Mas também é importante lembrar assim, a obesidade não é uma doença que deixa a pessoa incapacitada mentalmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser muito invasivo na hora de orientar a família.
Senão parece que o cara que tem obesidade, a pessoa que tem Tem obesidade... que carregar no colo, Tem que né? carregar no colo. Isso é um mau negócio. Então a gente tem que fazer isso de uma maneira bem delicada e muito individualizada também. Interessante. Marcelo? Então, só falar as coisas legais, que deixa, porque aquele negócio aí que o senhor falou, por exemplo, duas perguntas assim, mas não sei se estão juntas ou não. Todo mundo tem aquela foto de jovem magrinho, né? E o que acontece? Os caras, 30 e tantos anos de idade, né? Aí o cara chega com os 45, 50, tudo barrigudo. Aquela pochete e tal. Não, pensa bem, você chega o cara mais velho, daí ele mostra, eu era assim, 18 anos e tal, isso é uma coisa. Uhum. E eu não sei se tem a ver ou não, mas por exemplo, você pega os caras que gostam dessas comidas sofisticadas, que vão nos restaurantes, que a gente só come prato de, né? Pô, queijo, os queijo mais gordo, comida dos francês, pô, queijo gordo, manteiga, pão, os caras, vinho, né? Uhum. Que diz que engorda. E os caras, a maioria é magro. Uhum. O que acontece? É porque eles têm um jeito diferente de comer, porque a comida muito comum deles tem os embutidos que o senhor falou. Então, como é que essas duas coisas aí que eu quero saber. A primeira, um dos grandes fatores que explicam a primeira coisa que você falou, que é assim, você ir ganhando peso conforme você vai ficando velho. É da cabeça, psique. Não. Não é. Da cabeça, você deveria perder peso porque você perde um pouco de cabelo, aí você fica mais leve. Mas Aliás, o amigo, desculpa, ele falou que tinha descoberto um jeito de conservar os cabelos com a idade, era uma caixinha. Né? Ele disse que era o melhor jeito de conservar o cabelo. Desculpe, pode... Não, mas uma coisa que acontece com o envelhecimento, especialmente a partir dos 30 anos, é que a gente vai perdendo massa muscular e aí o nosso organismo vira um organismo mais econômico. Então a gente começa a gastar menos energia, porque a gente perde massa muscular, o nome bacana disso é sarcopenia, e aí a gente vai ficando mais econômico, a gente vira um carro 1000 em termos de guardar gasolina, de guardar combustível. Então a gente acaba se mexendo menos, a maior parte das pessoas passa a ter um estilo de vida mais sedentário e tal, e isso contribui muito para o ganho de peso. O que é ruim nisso, Marcelo, é que esse ganho de peso, não é só que a pessoa aumentou de peso, não. Ela perdeu massa muscular, que pesa mais que gordura, e ela ganhou massa gorda, que numa quantidade muito maior, porque se ela aumentou de peso e ela perdeu uma coisa que é mais pesada, então quer dizer que ela ganhou muita gordura. Então, para além da mudança numérica do que a balança está dizendo, a composição corporal piora muito. Então, é fundamental que as pessoas coloquem no dia a dia algum tipo de atividade física. Idealmente, a pessoa tem que gostar do que ela está fazendo, né? Se ela conseguir uma atividade física da qual ela goste, é muito melhor, porque ela vai fazer com mais prazer, etc. Mas se não conseguir, ainda assim tem que fazer, porque esse processo é um processo que você começa a perder músculo e depois começa a perder osso, porque não tem mais impacto e tal. Nas mulheres você tem a osteoporose, esse tipo de coisa. Então, esse é um dos fenômenos, é uma das causas que mais explica o primeiro problema. O segundo problema, eu não sei se você já tinha lido isso, mas tem um negócio chamado paradoxo francês. Você já ouviu falar disso? Eu não sei o que é paradoxo. Depois eu te explico. O paradoxo é quando... isso. Desculpa, tem que respeitar a gente, não. Só porque eu sou estudado, entende? Mas tudo bem. Eu não quis desrespeitar, só. Tudo. Tá, eu sou gente boa, dá pra ver que é gente boa. Tá. O paradoxo é isso que você está falando. O cara come uns negócios que são engordativos e se mantém magro. Isso provavelmente acontece por dois motivos. Porque a quantidade do que ele está comendo é pequena. Então, nesses restaurantes finos que você falou, a gente sempre sai com fome quando vai nesses restaurantes. Sempre tem que dar um refil em casa, tá? Porque os pratos são pequenos. Pô, esse que é o negócio. Os amigos meus que vão, que eu não vou, eles que pagam a nota preta e não vem nada, vem um pouquinho. Acho que. Então é isso, olha aqui. Isso. Aí o cara vai no Bom Prato, paga R$1,99. Os franceses comem pouco, né? É isso, quantidade Os pratos são pequenos e mais do que isso, uma boa parte da cidade, lá, Paris, por exemplo, que é a cidade mais famosa da França, é uma cidade plana e muito agradável de se caminhar. Então, lá você fica andando. Então, eles caminham muito
não comem tanto, e aí eles podem comer de tudo, que aliás é o que se prega hoje em dia, que você pode comer de tudo, só que em quantidades moderadas. O paradoxo é aquilo lá, é você comer uma coisa que engorda e não engordar, mas é só porque você comeu pouco daquela coisa e você está fazendo Então, mais você vê como atividade é que é, física. não é só que o pessoal fala, se comer pouco, dá para comer de tudo. Exatamente, é Tá, isso. que interessante, É né? isso. Quer dizer, então você vê, os caras tinham tudo para ser enorme de gordo. Isso. Toda a comida deles é gordura, açúcar, né? Uhum. Até porque álcool vai para a barriga também e tal, né? E os caras são magros. Então, acho que eu estou no caminho certo, que eu comecei a comer pouco, porque também não aguenta. O cara vai ficando velho e não entra muito no E estômago, você, né? Então, além de ter essa educação alimentar, você passa a condicionar o cérebro, né? Porque o seu cérebro vai sentir o prazer daquela comida que você está comendo e não precisa ser em grande quantidade, porque você já fez o cérebro sentir a sensação. Fernando Pereira. Doutor, a pergunta que eu faço é assim, que nos anos 80, 90, né, eu cresci fazendo aquela coisa, tipo, convidar um amigo para comer em casa, a família, pô, vai lá em casa comer e tal. Depois de um certo tempo, né, teve aquele negócio de você pedir, você ir para um McDonald's, né, você pede para sua entrega na sua casa. Você acha que essa questão, mais no sentido mais do consumo, vamos dizer assim, e não aquela questão das relações sociais, de encontrar com os amigos, assim, tal, você acha que isso também afeta a questão da obesidade? Eu acredito que sim. Eu não saberia te dizer, Fernando, qual o tamanho desse impacto, mas eu tenho certeza que algum impacto tem. Até porque, se a gente pensar, a gente tem a mesma composição física que os nossos antepassados tinham quando eles viviam na savana. Eles tinham que ficar correndo atrás da comida para poder comer. O resto do tempo eles ficavam comendo uma graminha, o que tivesse lá. Então eles gastavam, eles faziam muito esforço para comer e por isso eram magros. Hoje em dia a gente faz cada vez menos esforço para comer, a gente não precisa fazer quase nada. Agora tem que fazer, porque quando você chama uma pizza, você tem que dar uma higienizada, pôr no forno e tal, mas antes você nem fazia isso, você pegava a pizza, comia a pizza, ficava lá sozinho e tal. Eu acho que a socialização melhora bastante isso. Lembra aquele período também? A pessoa jogava bola assim e tal. Eu morei na Zona Leste por um bom tempo, então era prédio contra prédio, casa contra casa e tal. Aí a gente jogava bola, aí depois, ô mãe, ó, prepara o prato aí, o cardápio, que hoje vem uns 5 aí. Quer dizer, até nessa questão mesmo, você socializava assim, de diversão, e depois tinha aquela refeição com os amigos, assim, você na casa dele, na sua, aí trocava um pouco, né? Mas que hoje em dia, por exemplo, é muito complicado você imaginar as crianças tendo uma vida desse tipo, porque não é seguro. Então, a não ser que você more num condomínio fechado, com segurança uniformizada, não sei o quê, não dá para você jogar bola na rua ou no parque que tem lá no campo, porque é perigoso. Então, isso também faz com que as pessoas fiquem mais dentro de casa. Claro, agora todo mundo tem que ficar dentro de casa, mas eu digo, quando acabar a pandemia, vão continuar ficando dentro de casa por causa disso. Só uma pergunta, é que, se der tempo, é que o senhor faz a gente pensar, hein? Tá certo? Eu sou que é psiquiatra, então mexe com a cabeça, então eu vou fazer 2 perguntas, porque a segunda é ligada com a primeira. Por que tudo que é gostoso engorda? Tá. Você reparou, tudo que é gostoso engorda. Então é difícil porque atrai. E segundo, por que toda pessoa que casa, em geral o homem que casa engorda também? Se eu puder explicar o que tem que... né? A primeira é fácil de explicar. A primeira é por causa de uma coisa que chama seleção natural, né? Que ela fez com que os nossos órgãos gustativos preferissem comidas com alto teor de energia, que é gordura principalmente e carboidrato simples, porque aí você come e já tem estoque de energia. Para que serve isso? Você poder comer e sobreviver por mais tempo. Isso é muito útil quando você mora numa savana. Quando você mora num lugar onde você disca para o aplicativo e a turma te entrega a quantidade que você quiser de gordura e carboidrato, isso cria uma doença, que é a obesidade. É por isso que a doença é difícil de tratar, porque ela não é exatamente um mau funcionamento, ela é um bom funcionamento no meio ambiente que não precisa mais desse bom funcionamento. Então, por isso que todas as comidas são gostosas, a gente é selecionado para gostar de comida rica em energia, para poder sobreviver por mais tempo. A segunda é mais complicada. Eu acredito, existem explicações que são politicamente corretas, que é as que eu vou dar, e tem algumas teorias que não são politicamente corretas, que eu vou me abster. Até por segurança própria, né? É sempre melhor.
A pessoa, quando ela casa, ela para de sair, ela para de passar fome. Porque quando você é solteiro, você deixa o que tiver na geladeira, você come lá no final do dia e adiós. Quando você está casado, já tem a regra das refeições. Quando você tem filhos, então, você precisa ter essas regras bem determinadas. Então, você come mais mesmo quando você está num relacionamento estável. É isso aí. Bom, eu vou agora chamar o nosso intervalo, porque o nosso Jean Lolusso já está aqui me sinalizando. Lembrando que minha esposa deve estar escutando o programa e eu engordo porque ela cozinha muito bem. Bom, ganhei mais uma semana de casamento. Vamos lá, Jean, vamos pro comercial. Contos da Bola, por José Renato Santiago. Meia direita habilidoso, Renato foi um dos grandes destaques do time do Guarani, que conquistou o título brasileiro de 78. Esta façanha é muito relevante, afinal foi a única equipe do interior a conquistar um título nacional. Contratado pelo São Paulo, Renato também foi destaque da máquina tricolor, bicampeã paulista. Suas atuações o levaram para a seleção brasileira que iria disputar a Copa de 82. Durante os treinos, na realização de alguns testes de chutes a gol, Renato acabou recebendo o apelido de Juninho e Sócrates de Renato Pé Murcho. Naquela época, Sócrates assinava um caderno de reportagens para a revista Placar. O apelido pegou. Injustamente, Renato passou a ser conhecido como Renato Pé Murcho, por conta dessa brincadeira desses seus amigos, digamos assim. Após São Paulo, Renato passou pelo Botafogo, onde teve a atuação meio apagada, e em 86 continuou sua carreira de muito sucesso no Atlético Mineiro, onde foi um dos destaques da equipe que tantas vezes conquistou o título mineiro naquela década. Renato certamente seria um grande destaque na seleção brasileira também. No entanto, havia Zico, né? E com Galinho era difícil. A rádio que toca a sua vida, 95,7 Vibe Mundial FM. Estamos de volta aqui no nosso programa Inacreditável com o doutor Adriano Segal. Doutor, vamos mudar um pouco de assunto e eu quero entender quando começou essa sua relação com o rei do rock, Elvis Presley. Começou na semana, na verdade, que ele morreu. Eu não gostava, eu achava ruim, mas ele morreu, aí começou a tocar música para todo lado e não sei o que. Eu comprei um disco, achei bem legal e eu sempre gostei de cantar, então aí eu comecei a cantar as músicas dele. Bom, vamos ver se o doutor realmente canta bem as músicas do rei do rock e vou provar que de médico e louco todo mundo tem um pouco, e no qual eu me incluo também, porque eu gosto muito de rock and roll e gosto muito de Elvis. Vamos lá! Walked through a party in the county jail. Through the band stand, they began to wail. The band jumping and the drum began to swing. Shut up, heaven, knock, down, jailbird, sing, let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the wholesale block, go down into the jailhouse rock. Oh, San Francisco City on the block of stone. Over in the corner with the Lord alone. They won't say, buddy, don't you be no square. If you can't find a party, use a wooden chair, let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the wholesale block, go down into the jailhouse rock. Go down into the jailhouse rock. Down into the jailhouse rock. Dance into the jailhouse rock. Down into the jailhouse rock. Everybody in the wholesale block, go down into the jailhouse rock. Down into the jailhouse rock. Down into the jailhouse rock.
Dance to the jailhouse rock. Dancing to the jailhouse rock. Everybody in the whole cell block, get down to the jailhouse rock. Hey, dancing to the jailhouse, rock with me, yeah. Oh yeah, baby. Sensacional, sensacional. Que show, hein? Que show do Dr. Adriano. O que você achou, Fernandão? Sensacional, sensacional. E fazia tempo que eu não ouvia Elvis, hein? Rapaz, muito bom. Parabéns. Cantou muito bem. Doutor, Marcelo, fala só pro Marcelo rapidinho, porque a música era da época dele. Aliás, ele já era bem idoso nessa época. É que se eu não perguntar, eu esqueço. Hoje em dia eu esqueço as coisas. Ô, doutor, maravilha. O senhor me fez lembrar. Eu sou da época que começava aquelas músicas lá do Entrei na Rua Augusta 120 por hora. Depois o senhor fala um pouco dessas coisas, do Coutinho, do Luar e tal. Mas é o seguinte, doutor, se o senhor não der certo na psiquiatria, já tem profissão, tá certo, não é? Tá certo. Exatamente. Fernando, pergunta aí. Doutor, a pergunta que eu faço é assim, que estamos falando muito sobre racismo lá nos Estados Unidos, né? Em relação àquela morte absurda, ridícula, né? E fazendo uma ponte em relação ao Elvis Presley. Elvis Presley, nesse sentido, ele é nota 10, é 1000, né? Porque ele quer abrir o cenário, assim, para um artista negro, né? No caso, o Chuck Berry, né? Queria que ele falasse um pouco dessa relação dos dois, assim, do relacionamento. Na verdade, o Elvis, ele passou a infância em igrejas evangélicas e em juke joints negras, de música negra. Então ele ouvia as duas coisas, além de música country. E ele era um grande fã de blues e tal, e de gospel e outras músicas, outras vertentes de música negra. E, além disso, ele era muito amigo de vários cantores negros, Jackie Wilson, B.B. King. Eles eram realmente amigos, tal. O B.B. King morava em Memphis também. E eu não acho que o Elvis fez isso para abrir, mas ele era tão desencanado dessa questão racial que ele não entendia o que as pessoas, na verdade, estavam falando. Então, ele cantava o que ele gostava, as pessoas falavam que ele era um branco de alma negra, não sei o quê, ele não ligava, ele continuava tocando música negra e ele agia como se nada tivesse acontecendo. Ele meio que Vinícius do Moraes aqui no Brasil, inclusive, né? Pois é, ele era um cara que, bem ao gosto de um super-herói mesmo, né? Ele era um cara bem bacana, ele era um cara de bom coração, vamos dizer assim. Ele não era como posso dizer, um cara muito erudito, no sentido de ficar falando coisas sofisticadas e tal, mas ele era muito, muito, muito talentoso, né? Ele tinha vários talentos. E abriu a porta, né? Isso abria a e porta. Abriu a porta, quer dizer, o Little Richard sempre fala isso, que ele não entende porque algumas pessoas diziam que o Elvis tinha roubado a música dos negros. Na verdade, o Little Richard acha que, pelo Elvis cantar as músicas de negros, facilitou que pessoas ultra talentosas como Chuck Berry, Little Richard, tivessem espaço, né? Tivessem espaço. E aí isso daí aconteceu bastante nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra. Então o rock britânico, ele foi beber na fonte que o Elvis bebeu. Então os ingleses começaram a ouvir muita música negra americana e começaram a fazer o blues e o rock britânico da maneira que eles fizeram. Então, acho que do ponto de vista de integração racial, vamos dizer assim, eu não consigo imaginar um ícone pop mais integrador do que o Elvis, porque ele não fazia isso por uma ideologia, por bandeira, né? Era natural, né? Ele não entendia mesmo. Quando as pessoas falavam, ele falava, putz, não sei o que vocês estão falando. Legal. Doutor, o senhor canta dentro de casa, canta no chuveiro, ou o senhor canta também em outros locais? O senhor tem banda? Como que o senhor se apresenta como Elvis? Eu tenho banda e peruca. Que é um item importante para se apresentar como Elvis, porque cabelo, infelizmente... Mas, não, tem uma banda que existe desde 1983, teve várias formações. Qual que é o nome? Os Coronel Parker. Legal. Coronel Parker era o empresário do Elvis, não é uma banda militar. O Coronel Parker era o empresário do Elvis, era um imigrante ilegal nos Estados Unidos. Ele não era coronel, ele era um holandês que entrou nos Estados Unidos e se apelidou de Coronel Parker. Então a gente chamou, o primeiro nome foi Coronel Parker Band,
depois Coronel Parker, depois Os Coronel Parker. E assim ficou até hoje. Interessante. E tem aquele momento também na carreira dele no cinema, né? Que através dele outros já tinha a participação do Frank Sinatra, né? Como um artista e depois um cantor que depois foi para fazer filmes assim tudo. Teve o Elvis e teve outros também. Que você falasse um pouco da parte dele assim na questão do cinema. Os primeiros filmes do Elvis, quer dizer, o primeiro ele ainda estava muito nervoso e tal, mas os primeiros filmes, os outros filmes do final dos anos 50, ele era um ator promissor. O problema é que ele era um galã, ele era um galã e cantava muito bem. Só então, dava um papel para ele assim, né? As pessoas queriam ver o cara cantando e ganhando as meninas nos filmes e batendo nos camaradas lá. Então, aí os filmes começaram a ter uns roteiros bem ruinzinhos, mas mesmo com os roteiros ruins, as trilhas sonoras dos filmes, tem algumas pérolas, tem algumas coisas que ele cantava na década de 60, absolutamente maravilhosas, né? Mas, infelizmente, a carreira de cinema dele não foi em frente, e ele era um cara que sabia atuar, mas os papéis e o timing também, porque eles faziam, às vezes, filmes em poucas semanas, 2 semamas. Então era tudo corrido. Ele tinha que se enquadrar na indústria do que estava vendendo. Porque, assim, para que eu vou ter trabalho se sem ter trabalho vai vender do mesmo jeito? Infelizmente, esse é o ônus. Marcelo Santos está com um CD aí na mão, é o CD do doutor? Fazer propaganda do doutor, mostrar aqui. Olha só, que eu não sei ler. Tá aqui, os Coronel Parker. Olha só, doutor, parabéns, Obrigado. Onde é que o pessoal pode. Tem como adquirir? Está no mercado? Não, como é que porque funciona? eu não posso comercializar essas músicas, são covers do Elvis, então é só para diversão mesmo. Então, obrigado, ele deu de presente aqui pra gente. O pessoal vai estar com inveja do rádio aí, que não vai ouvir aqui, do disco aí. Já vou voltar. Eu queria que o senhor falasse o seguinte, que da minha idade, como é que fala, que filho vai de Halligalli, que era famoso, o Twist, né? Como é que funciona esse negócio? E até porque que os Beatles também, quando surgiram, para eles o Elvis era o rei, não era? Eles seguiram, como é que é essa história daquela época lá? Os Beatles, reza a lenda, eu não sou muito conhecedor de Beatles, mas reza a lenda que o John Lennon escolheu Paul McCartney porque ele achava ele parecido com o Elvis. E aí, isso foi um dos motivos do Paul McCartney entrar na primeira banda, lá numa das primeiras bandas do John Lennon. O Elvis, ele, no final da década de 50, ele foi convocado para ir pro exército, e ele ficou 2 anos no exército, ele ficou de 58 a 60 no exército. E, enquanto isso, outros artistas, obviamente, iriam aparecer de qualquer maneira, mas sem ele produzindo músicas novas, foram tomando o espaço que ele tinha deixado. Quando ele voltou, ele já estava voltando para Hollywood, e ele voltou no auge, ele lançou um disco, um dos melhores discos dele, que chama Elvis is Back, em 1960, com músicas super legais. O Coronel Parker tinha gravado várias músicas para ir soltando durante o tempo de exército. Em 58 ele gravou várias músicas que foram soltadas, mas aí o mundo vai mudando e é um artigo de consumo, então as coisas vão mudando e entrou gente muito boa, quer dizer, Beatles, Rolling Stones, esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, Chubby Checker com o Twist, Halligalli, eu vou ficar devendo, que eu não sei nada sobre Halligalli, a não ser o refrãozinho, então, mas foi mudando todo o cenário, né? Doutor, ficou uma pergunta pendente aqui do nosso assunto do primeiro bloco. Vamos lá. E nós estamos vivendo um confinamento, né, por conta da pandemia do coronavírus. E eu queria saber se existe diferença nos efeitos de confinamento de 3 casos distintos. Como que as pessoas reagem em regra, né? O confinamento da pessoa que não está acostumada a ficar confinada e está confinada agora em casa por conta dessa pandemia. Em casa o sujeito tem um certo conforto, né, se ele não brigar com a mulher, aquela coisa toda. Esse confinamento, o confinamento dos presos, aqueles presos que evidentemente estão contrariados, não estão lá porque querem, porque aprontaram, óbvio, estão presos, são 2 tipos de confinamentos diferentes. E o confinamento mais famoso do Brasil, que é o confinamento do Big Brother. As pessoas que passam 3 meses numa casa, sabendo que estão sendo vigiados 24 horas por câmeras. Qual
o efeito que a pessoa pode ter com relação inclusive psiquiátrico, nesses 3 confinamentos? É bem legal essa pergunta. Eu não é a minha área de estudo, mas vou tentar aqui, pela experiência, responder. Eu acho que dos 3, o pior é o confinamento que a gente está vivendo. Vou tentar explicar. O Big Brother, conquanto seja um confinamento real e cause impacto, você vê alterações de comportamento entre os participantes, Sim. você vê que eles vão mudando de tolerância, eles vão ficando mais irracíveis, mais agressivos, né? Mas eles sabem que vai acabar, como vai acabar e o que vai acontecer quando acabar. Então, eles têm 2 coisas que podem acontecer. Ou você ganha, ou você não ganha, ou você é eliminado. Quer dizer, é claro que tem uma tensão, etc., mas não tem uma surpresa, né? Eu acredito, eu não tenho nenhuma experiência com psiquiatria forense, com coisas desse tipo, mas eu acredito que para os presos também não tenha tanta mudança, por conta de que está dentro da agenda deles, né? Quer dizer, tem a questão consequência de algo que ele sabia que poderia acontecer. Está dentro da agenda, quer dizer, faz parte do pacote do caminho que a pessoa decidiu seguir. Claro que tem a questão de que se alguém for contaminado numa penitenciária, isso pode virar uma coisa terrível, mas isso não acho que não é muito fora do combinado, vamos dizer assim. Quem está aqui fora e está confinado, é claro que a gente está mais tranquilo, a gente tem nossa liberdade, a gente tem tolhida, mas a gente tem uma dúvida, a gente não sabe como vai acabar isso, a gente não sabe em quem confiar, a gente está planetariamente no meio de uma guerra de informações que não para. A parte financeira deve deixar o cara louco, né? Deixa louco, quer dizer, se você não tem uma reserva, né? Ou uma reserva, ou uma garantia de que você não vai parar de receber o seu salário, a sua renda, você fica preocupado. E eu acho que a grande questão que pega para as pessoas é a incerteza. Você não sabe efetivamente o que vai acontecer. Tá? A gente está vendo vários lugares no mundo abrindo, né? Mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer quando eles abrirem. A gente não sabe se vai ter a tal da imunidade de rebanho ou se vai voltar a ter um crescimento. A gente também não sabe se tem outro vírus no caminho. A gente tá com muita incerteza. Eu acho que essa é a grande fonte de sofrimento. Além do confinamento, que é comum nas 3 situações, além da restrição da individualidade, da autonomia, mas acho que o que é pior nesse grupo é a questão da incerteza e de qual caminho você deve efetivamente seguir. Tá, Fernando? Em cima da pergunta do Paulinho, fazendo uma ponte em relação a ela, nessa questão assim, do pessoal ficar em casa, assim, nesse período de quarentena, né? Aquele período do pessoal ficar um pouco mais depressivo tem crescido bastante, né? Bastante. O índice de depressão, assim, e tal, né? Que tem sido comprovado, assim, no dia a dia, matérias, enfim, sobre esse assunto. Qual o conselho que você dá para essas pessoas, né, que estão passando por este período, assim, tal, de se recuperar, tal, e o que você tem a dizer para eles? A primeira coisa é que uma boa parte dessas pessoas já faz algum tratamento psiquiátrico. Então, o médico, enfim, é que essas pessoas não devem parar, em hipótese alguma, de fazer o tratamento. Elas devem continuar o tratamento. O Conselho Federal de Medicina liberou, durante a pandemia, consultas não presenciais, então podem ser feitas consultas por vídeo e tal. Existem até maneiras de você fazer receitas online. Então as pessoas devem continuar o tratamento. Mas o que você está falando é verdade, aumentou em 86% o uso de remédios de ação em sistema nervoso central, de remédios de ação cerebral. Então, provavelmente está causando, esse é um sinal desse problema. E além desses remédios, também aumentou e vai aumentar o uso de drogas recreativas lícitas. Não só as ilícitas, mas as lícitas, quer dizer, álcool, tabaco Sim. e tal. As pessoas estão bebendo mais. Acho que um dos mercados que mais cresceu foi o mercado, acho que de delivery de bebida alcoólica. Então, é bom por um lado, porque tem a questão financeira, mas tem o que isso significa é complicado. E é muito difícil dar conselho, porque o que a gente pode falar assim, olha, tenta se alimentar bem,
tenta fazer o máximo de atividade física que você conseguir, tenta fazer coisas de relaxamento e tal, mas isso daí funciona efetivamente, na minha opinião, pelo menos, para uma parcela da população, que é aquela parcela que você está falando, que é que tem uma renda, porque quem está no desespero é muito complicado você falar assim, putz, siga esse caminho, e eu acho complicado. Então, isso é importante, duas coisas também. Mudou, tanta gente ficar nervoso que teve que adaptar. Por exemplo, aqui, tudo que o Paulinho falou, tudo rigoroso, tá? A gente passou arco e todos os microfones também, bom saber. A gente pegou tudo que esses barras de microfone, tudo que a gente pega aqui com álcool, né? E a segunda coisa, se está todo mundo preso, que o senhor falou, durante agora esse período, aumentou a obesidade, que é a sua área ou não? Sim, sem dúvida aumentou. Isso daí você vê tanto nos memes das redes sociais, né? Como no dia a dia. As pessoas estão comendo mais e estão se mexendo menos, porque eu acabei de falar, olha, coma direito e faça mais atividade física, mas você não pode fazer muita atividade física, você tem que ficar dentro da sua casa. Se você não tiver dentro da sua casa um espaço para fazer, não tem muito. Os condomínios fecharam o salão de ginástica, enfim, então é complicado, estamos numa situação bem complicada. Bom, o programa inacreditável de hoje vai ficando por aqui. Eu vou me despedindo aqui de todos os ouvintes, agradecendo bastante a presença do Dr. Adriano. Marcelo Santos também vai se despedir, Fernando Pereira. Mas o doutor vai terminar logo depois das despedidas cantando mais uma música de Elvis Presley. Marcelo Santos. Adorei, doutor. O senhor, legal e tem mais. Eu não sei o que é meme, mas depois o senhor explica. Tá bom. Obrigado, doutor. Parabéns. Ótimo programa. Obrigado a Muito vocês bem. pelo convite, hein? Obrigado. Vamos lá, Jean. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips I long to know. Because tomorrow's can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick while we're still I heard this feeling. Side by side and whisper all so long. The thought and kiss roll over heaven's door, and we'll stay there forevermore. So kiss me quick because I love you so. A Vida Como Ela Não É, por Roberto Vieira. Todo técnico é um ditador? Ou todo ditador é um técnico? Na história das Copas do Mundo, as ditaduras foram campeãs mundiais em 4 oportunidades. Em 1934 e 1938, a Itália foi campeã sob o fascismo de Mussolini com o técnico Vittorio Pozzo, muito amigo dos jogadores, e Pozzo que incrivelmente continuou sua carreira na seleção italiana, mesmo depois de terminar a Segunda Guerra Mundial. Na Copa de 1954, na Suíça, nós tivemos a vice-campeã e melhor equipe do mundo, a Hungria, também representando a ditadura, e tendo o técnico Gustav Sebes, um revolucionário, no seu comando. A vitória da Alemanha, poucos lembram, mas significou a vitória da democracia sobre as ditaduras. Embora o time alemão fosse dirigido pelo técnico Sepp Herberger, um técnico que tinha os pés bem fincados no nazismo dos anos 30 e 40 na Alemanha. Anos que passam, na Copa de 1962 o Brasil vence na final uma ditadura, a Tchecoslováquia. Tchecoslováquia treinada pelo técnico Rudolf Vytlaxil. Rudolf é um caso interessante na história das Copas do Mundo, porque 4 anos depois ele vai treinar a seleção da Bulgária, que estreia exatamente contra o Brasil. E ele sendo um caso muito curioso no futebol de um técnico que por 2 seleções diferentes enfrenta a seleção brasileira. Primeiro numa final de Copa do Mundo em 62 e depois na estreia na Copa de 1966. Em ambas as oportunidades, Rudolf perde a partida.
Mas em 1970 chega a hora do Brasil ser a ditadura da vez. O Brasil que ganha a Copa do Mundo comandado por Mário Jorge Lobo Zagallo, mas que teve nas eliminatórias a equipe treinada por João Saldanha, um comunista de carteirinha, o qual não abraçava a luta armada, mas fez a revolução na equipe brasileira, que possibilitou ganhar com facilidade as eliminatórias e deixou o time praticamente montado para Zagallo. E Zagallo foi campeão pela ditadura brasileira em 1970, estava de volta na Copa de 74. Zagallo que também imita Pozzo, numa carreira longa na seleção brasileira, porque em 1998, já na democracia brasileira, ele volta e também é técnico, sendo um raríssimo caso de um técnico de uma ditadura e de uma democracia. Em 1978 tivemos, como todos se lembram, a Argentina. Aí temos o exemplo absolutamente inusitado que nos leva a pensar bastante sobre ditaduras e democracias. A Argentina, da ditadura de Videla, é campeã com o técnico Menotti. Menotti, tido por todos e considerado por todos como um esquerdista. E Menotti, o esquerdista, é o comandante daquela seleção que levanta o caneco, que levanta a Copa do Mundo, e ele permanece até a Copa de 1982. A curiosidade é que Menotti ele nos leva a pensar que João Saldanha também poderia ter sido campeão com a seleção de 70, quem sabe, né? Porque se Videla permitiu Menotti, por que Médici não permitiria João Saldanha? Bom, para aqueles que conhecem a personalidade dos dois, sabe que Menotti tinha características parecidas com o João Saldanha, era uma pessoa que falava muito bem, que tinha um dom da palavra, mas João Saldanha era uma pessoa muito, muito, muito mais arraigada contra a ditadura do que o técnico Menotti. Então você fica aí com a pergunta: todo técnico é um ditador ou todo ditador é um técnico? O blog do Paulinho apresentou programa Inacreditável. Inacreditável.